O fator R, ele simboliza, né, ele evidencia o custo de contratação de funcionários. Em relação ao cálculo, como que funciona? Quais que são as consequências de calcular errado? O que isso pode gerar? O que você vai fazer com aquela empresa. Então, isso é determinado pelos KNAIs. Que é como você, da Aro, orienta os empresários a monitorarem constantemente o fator R para que ele permaneça otimizado ao longo do ano. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um AroCast. Hoje, novamente, com a Kelly, nossa especialista e líder do Departamento Fiscal e Contábil da Unidade de São Paulo, para falar de um tema que a gente começou a conversar no outro vídeo e agora a gente trouxe ele para poder falar um pouquinho mais detalhadamente, trazer para vocês, que é o fator R no Simples Nacional e como reduzir de 15% para 6%. Então, nada melhor do que trazer ela para falar sobre isso, uma pessoa com propriedade. Não, Kelly? E aí? Isso aí. Isso aí, então vamos começar com as perguntinhas. Começar. Tá preparada? Preparada. Nasceu pronta, né? Pois é. Então, para começar, como que o fator R influencia diretamente a alíquota que uma empresa de serviços paga no Simples Nacional? O fator R, ele simboliza, né, ele evidencia o custo de contratação de funcionários. Então, quando uma empresa ela tem uma carga de folha de pagamento alta, né? Ela contrata, ela está sendo o quê? Uma empresa que está ajudando, fomentando a economia através da contratação de pessoas. Certo. Quando uma empresa não tem funcionários, ela tem uma restrição, né? Ela tem uma diminuição, né? nessa carga. Muitas vezes tem algumas empresas que não têm nenhum funcionário registrado. Então, o fator R ele veio para equalizar justamente esse tipo de tratativa do Simples Nacional. Porque dentro da categoria do Simples, você tem serviços que vão se enquadrar com uma alíquota menor e outros serviços que vão se enquadrar numa alíquota maior. Esses serviços que estão com uma alíquota maior, quando o empresário contrata funcionários, eles têm uma folha de pagamento, ele tem pessoas, ele está ajudando a economia de uma certa forma, há um benefício extra, que é chamado fator R. Significa o quê? Que aquele valor que você aplica na contratação de mão de obra se transforma numa redução da sua carga tributária. Entendi. E aí você pode migrar da carga tributária mais alta para uma carga tributária menor. Né? Então, você tem é como se você tivesse uma transição de carga por conta da sua folha de pagamento. Você tem um custo elevado ou um custo que seja superior a 28% do seu faturamento com pagamento de pessoas, com contratação CLT. Então, você pode migrar da sua carga tributária mais alta, né? Que seria a redução de 15,5% para 6%. Porque você tem, dentro da categoria de serviços do Simples, você tem serviços que são tributados em 6% e serviços que são tributados em 15,5%. Né? E para que haja uma equalização, né, dos prestadores de serviço, o governo implementou na lei essa forma de redução de maneira benefício, que não chega a gente não chama de benefício porque não é algo que você precisa solicitar, é algo que é feito uma análise mensal. Entendi. Então, por exemplo, tem algumas empresas que têm contratação de funcionários informal. Então, a gente indica formalizar. Para quê? Para poder analisar se o impacto da formalização vai ser superior aos 28%, que vai fazer com que ela reduza a redução imediata é 9%. Você deixa de pagar 9% de imposto. Significante, né? Ou é mais que o dobro, né, do que você pagaria. Então, assim, o fator R, explicando em miúdos, nada mais é do que você dar um fôlego para aquele empresário que tem contratação de mão de obra, de pessoal, de funcionários na sua empresa, tem uma redução da sua carga tributária todos os meses. Não precisa solicitar nada, não precisa... É só uma questão de análise mesmo por parte da contabilidade que está fazendo o seu serviço, o seu assessoramento mensal ali.
Então, na aerocontabilidade, a gente analisa não somente, né, o enquadramento, porque o enquadramento se dá friamente pelo CNAE, mas a gente vai avaliar tudo que está envolvido na atividade para saber se pode aplicar algum tipo de benefício dentro da própria lei do Simples, que vai reduzir essa carga de uma maneira eficiente. Em relação ao cálculo, como que funciona? Quais que são as consequências de calcular errado? O que isso pode gerar? O cálculo, ele é bem simples, é bem objetivo. Você vai calcular o imposto com base na alíquota do anexo, que é o anexo 5, que é com base nos 15,5%. E vai informar o valor da folha de pagamento gerada naquele mês. Se o valor daquela folha de pagamento for superior a 28% do faturamento, automaticamente, né, o próprio sistema do governo faz, mas a gente calcula, a gente migra esse cálculo para a alíquota do anexo 3, né, que é aquele que começa com a alíquota de 6%. Então, a gente aplica a alíquota menor pelo simples cálculo. Você faturou 100 mil naquele mês. Sua folha de pagamento deu 29 mil. 29 mil é 29% do seu faturamento. Então, a gente pode já migrar direto. É uma conta bem simples. Eu faturei 100 mil e a minha folha foi 15 mil. Aí, você vai aplicar a faixa do anexo 5, que é a base de 15,5. Não pode fazer isso de forma indiscriminada. A gente não pode simplesmente inventar o número. A gente vai informar o que acontece, né? Então, a gente vai fazer o cálculo e vai te mostrar, olha, para isso você precisa melhorar, formalizar alguns colaboradores que pode estar informal. Sempre vai ser uma análise individual da situação de cada cliente, de cada empresa, para a gente ver qual é o melhor cenário possível para que ele possa recolher menos imposto. Entendi. E para o pessoal entender, qual que é a diferença do anexo 3 e o anexo 5? Pelo que você falou, é o percentual? Seria isso? A principal diferença é que quando você constitui uma empresa, você precisa escolher que tipo de serviço, que tipo o que você vai fazer com aquela empresa. Então, isso é determinado pelos CNAEs. Então, quando você escolhe alguns CNAEs, esse código que vai ali no seu CNPJ... São as atividades, né? São as atividades. Eles vão determinar em qual enquadramento do Simples Nacional você pode automaticamente se vincular. Então, quem determina aonde você vai ficar enquadrado não é o contador, é o CNAE que você escolheu para sua empresa. Então, quando você for constituir uma empresa, é sempre importante você fazer uma análise prévia do que você quer fazer. Porque para que o contador possa falar, olha, existem alguns CNAEs que você pode estar enquadrando a sua empresa com o mesmo, que vai fazer coisas similares, só que você vai reduzir a sua carga tributária só nessa análise simples, né? Então, a diferença entre os serviços com um percentual maior e um percentual menor é determinado por esses CNAEs. Então, essa é a principal diferença. Quando você escolhe na abertura da empresa, é isso que vai determinar em qual enquadramento dentro das alíquotas do Simples você vai estar inserido. E aí, quando você tem alguns tipos de serviços que, infelizmente, não tem nada similar, que você tem que se enquadrar no anexo 5. E aí, a gente consegue fazer análise de eficiência tributária com base no fator R, que vai reduzir essa carga, fazendo a migração automática para o anexo 3, que é o que tem a alíquota menor. Entendi, perfeito. E para finalizar, tem uma pergunta que eu achei bem interessante que o pessoal fez, que é como você, da Aro, orienta os empresários a monitorarem constantemente o fator R para que ele permaneça otimizado ao longo do ano? A gente sempre faz, todos os meses, a gente manda um extrato, né? A gente manda o informativo daquele fechamento e a gente já aponta quando o fator R não está atendendo, né, a necessidade da empresa na redução tributária. Então, a Aro faz esse monitoramento. A gente já faz esse monitoramento, Perfeito. Já informa para o cliente. E em casos mais específicos, a gente orienta. Ou você muda, faz um ajuste nos seus CNAEs e migra de fato para o anexo 3, ou você tem que aumentar, formalizar suas contratações, aumentar. E aí é uma análise individual, porque às vezes o empresário não vai estar com
com caixa suficiente para aumentar. Mas aí a gente fala, então vamos por um tempo Sempre próximo. monitorar isso e verificar. De repente, vamos pensar estrategicamente. Você precisa prestar esse serviço, ele é somente esse serviço que você vai prestar? Ou você tem algum outro tipo de serviço que você possa prestar que vai fazer essa redução? E a gente sempre vai sinalizar algum tipo de orientação, de análise, para que ele possa reduzir a sua carga de uma maneira legal, fiscalmente, dentro das regras, né, do Simples Nacional, sem ferir nada, para conseguir atender a sua necessidade de trabalhar formalmente, pagando menos imposto possível. Tudo legalmente. Legal. Perfeito. Tudo legal. Muito obrigada, Kelly, mais uma vez, tá? Muito obrigada a você que nos assistiu até aqui. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe. Sempre trazendo conteúdos informativos, de uma forma leve, uma conversa fácil de entender, né? Nada tecnês, como diz a Maria Laura, né? A gente tem um linguajar comum, que atende Fluido, todo né? mundo, mais fluido. E muito obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo.